Deus usou o povo dele para destruir, abater, dominar sobre povos que tinham práticas não aprovadas por Deus. E um desses povos eram os Moabitas. Então, Deus já ia batalhando na frente de outras nações e derrubando e abatendo, e estava chegando a vez dos Moabitas, e eles tinham um rei chamado Balaque, e o Balaque ficou sabendo que existia alguém que poderia ajudar nessa batalha. O nome dele era Balaão. E o Balaão, ele era uma espécie de vidente, porque profeta naquela época se chamava vidente. Ele era uma espécie de vidente, ele tinha alguma intimidade com Deus, ele tinha algo meio esotérico. Então, foram. O Balaque mandou que fosse falar com ele, porque ele queria, dentre todas as artimanhas, dentre tudo que o ser humano usa para poder enriquecer, para poder vencer inimigo, para poder ser maior aqui na Terra, melhorar sua performance como líder. Eles usam de tudo, desde a tecnologia da informação, desde dinheiro, desde petróleo, poder, tudo que o ser humano puder pôr a mãozinha dele para se destacar, para ser melhor, para ser líder, para ser rei, ele vai usar. E ele descobriu que Balaão, quem Balaão abençoasse era abençoado, quem Balaão amaldiçoasse seria amaldiçoado. Então ele falou: eu preciso desse homem aí para amaldiçoar Israel, que aí as chances dele perder a batalha é bem maior. Então vai lá e chama ele, fala para ele estar aqui comigo, eu vou pagar ele um bom dinheiro. E eles foram, os emissários foram até lá e falaram com o Balaão. Aí o Balaão falou: olha, eu preciso fazer minhas consultas aqui, eu preciso ver se o sagrado vai aprovar e amanhã eu respondo. Aí quando foi no outro dia, o Balaão falou para eles: olha, não vai dar certo. Não vai dar certo porque o Deus desse povo, ele não quer que eu amaldiçoe esse povo. Ele quer que eu abençoe. Então eu nem vou. Eu nem vou, vai dar problema para mim. E vai dar problema para todo mundo, porque o Deus deles não quer que amaldiçoe essa nação. E aí o rei falou: volta lá, fala com ele, que eu vou colocar muita coisa sobre ele, muita riqueza, se ele fizer o que eu estou pedindo. Voltaram lá, aí ele falou: volta amanhã que eu vou de novo consultar e fazer todas as consultas aqui para saber se eu posso. E aí voltaram, ele falou: olha, eu vou com vocês, mas eu não vou amaldiçoar, eu vou falar só o que Deus mandar. Só o que o Deus dos israelitas mandar, isso é o que eu vou falar. Aí ele foi com eles e no meio do caminho a jumenta dele empacou, e ele não via nada na frente, mas a jumenta estava vendo um anjo. E aí a jumenta falou para ele: você já me bateu 3 vezes para que eu ande? Eu já fiz isso antes. Você não está vendo que você está fazendo o que está errado? Aí abriu o olho dele, ele viu que tinha um anjo. O anjo foi até ele e confirmou: não vá falar palavras de maldição para esse povo. E aí ele continuou, conversou lá com a jumenta, depois continuou e chegou lá, ao invés dele amaldiçoar Israel, ele abençoou pela própria boca dele e ainda confirmou outros povos que seriam destruídos ainda. Aí depois de que aconteceu todas essas coisas, ele se envolveu com uma outra nação, os midianitas,
E aí viram ele para lá e para cá com os midianitas também, porque ele era um homem de negócios, ele usava o sagrado para ganhar dinheiro, e aí viram ele e naquela batalha ele foi também eliminado e acaba a história do Balaão desse jeito.